Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Leonardo da Vinci, o cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. E aí, tudo bem? Começando hoje mais uma das nossas análises e eu confesso que mal podia esperar por essa. O nosso objetivo agora é simplesmente tentar decodificar a vida de uma das figuras mais absurdamente fascinantes que já pisou na Terra. A gente preparou um mergulho estruturado para revelar o que tem por trás do maior polímata da história, Leonardo da Vinci. Porque olha, eu garanto que tem muito, mas muito mais nessa mente inquieta do que as tintas e as telas que deixaram ele famoso no mundo todo. Mas pensa comigo um segundo. Como a gente explica essa contradição quase bizarra? De um lado, a gente tem o gênio indiscutível das artes, o cara celebradíssimo nas cortes da Europa. Do outro, um homem solitário, iluminado só por luz de velas, abrindo corpos humanos em necrotérios no meio da madrugada. Tudo isso para satisfazer uma curiosidade quase obsessiva sobre as engrenagens da vida e da morte. Como é que essas duas realidades conviviam na mesma pessoa? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro passa por 5 frentes. 1. O nascimento de um gênio. 2. O ateliê e as técnicas. 3. Obras que mudaram a história. 4. O desbravador do corpo humano. E 5. O legado de Leonardo. É basicamente o nosso mapa para entender como a arte dele acabou se misturando com esses estudos anatômicos secretos. Número 1. O nascimento de um gênio. As origens do Da Vinci. A história toda começa lá em 1452, numa aldeia super pequena chamada Vinci, ali perto de Florença, na Itália. O Leonardo nasceu filho ilegítimo de um tabelião, o Piero, e de uma camponesa chamada Catarina. E por ser ilegítimo, sabe o que é curioso? Ele nem tinha um sobrenome formal. Da Vinci quer dizer literalmente apenas de Vinci. Mas foi exatamente essa origem mais humilde e solto no campo que fez ele criar desde moleque uma ligação muito profunda e uma curiosidade que não tinha fim pela natureza. Vamos avançar na linha do tempo e ver como as coisas escalaram, porque, claro, ele não ficou parado lá no interior. Ele circulou pelos maiores polos intelectuais do Renascimento. Aos 16, ele vai para Florença aprender o ofício. Já na casa dos 30, parte para Milão para trabalhar para o duque Ludovico Sforza, e não só pintando, viu? Ele foi como engenheiro militar. Depois tem uma passagem por Roma, no Vaticano, até terminar os dias dele na França, morando no Palácio de Clos-Lucé, sob a proteção do rei Francisco I. E só para provar que a cabeça dele já operava numa frequência totalmente diferente na juventude, dá uma olhada nessa data, 1473. Esse é o ano do primeiro desenho autônomo de paisagem que se tem registro na história da arte europeia. É um esboço do Vale do Rio Arno. Não era para ser o fundo de um quadro religioso, não. Era só a natureza pura, observada com detalhismo geológico e de iluminação que não existia na época. O mundo natural, de fato, era o grande laboratório dele. O que nos leva ao nosso segundo ponto, o ateliê e as técnicas. Todo esse talento bruto precisava ser lapidado e isso aconteceu na efervescência de Florença. O Leonardo entrou como aprendiz no ateliê do Andrea del Verrocchio, um pintor e escultor super renomado. E olha, aquele lugar era praticamente um caldeirão borbulhante de ideias, tanto artísticas quanto científicas. Mas o Leonardo, bom, ele era uma figura à parte. Se a gente colocar ele lado a lado com o Michelangelo, a diferença é gritante. O Michelangelo era aquele cara focado, que executava esculturas imensas e entregava tudo no prazo. Já o Da Vinci, digamos que ele se distraía muito fácil. Ele ficava horas estudando o voo de um pássaro ou como a água se movia num rio e simplesmente abandonava as pinturas pela metade se achasse que já tinha resolvido o quebra-cabeça na cabeça dele. Isso inclusive gerava uma rivalidade tremenda. O Michelangelo chegou a tirar sarro dele publicamente porque o Leonardo nunca conseguiu terminar uma estátua gigante de cavalo em bronze lá em Milão. Mas mesmo se distraindo o tempo todo, a técnica do cara era insuperável. Ele estudava ótica e luz como um cientista. Isso levou ele a dominar o famoso chiaroscuro e depois o esfumato. Em vez de pintar aquelas linhas duras, sabe, para separar um objeto do outro, ele usava transições de luz e sombra tão suaves, mas tão suaves, que as imagens pulavam da tela, ganhavam vida e volume de um jeito absurdo. Chegando na parte 3, obras que mudaram a história. E aqui a gente esbarra num paradoxo gigantesco. Todo mundo sabe que o Leonardo da Vinci é o gênio máximo da pintura. Mas você sabia que pouquíssima coisa sobreviveu? É sério. Hoje em dia existem mais ou menos umas 15 pinturas que os especialistas concordam, sem sombra de dúvida, que foram totalmente finalizadas por ele. 15! O que é realmente interessante de notar aqui é o motivo.
Para ele, uma pintura não era um produto que você termina e entrega para o cliente. Era uma experiência contínua. A Adoração dos Magos, ele abandonou o esboço e foi para Milão. A Última Ceia foi um experimento louco com produtos químicos na parede que, infelizmente, começou a descascar super rápido. E a própria Mona Lisa, ele nunca entregou para quem encomendou. Ele levou o quadro com ele o resto da vida, adicionando camadinhas microscópicas de tinta ano após ano, sempre perseguindo a perfeição visual. Só que a idade foi chegando e, com ela, uma vibe meio melancólica. Nos cadernos dele, a gente encontra essa frase pesada. Achei que estava aprendendo a viver, estava apenas aprendendo a morrer. É um baita ponto de virada na nossa história. A perfeição só da superfície já não matava a sede dele. Ele precisava entender como a máquina da vida e da morte funcionava de verdade, por baixo da pele. E aí entramos na parte 4, o desbravador do corpo humano. Esse é o clímax da nossa análise, a fase mais secreta e revolucionária da vida dele. Aos poucos, ele foi trocando o pincel pelo bisturi. O pintor virou cientista na essência da palavra. E esse número da tela mostra bem o nível de loucura dessa empreitada. 30. 30 foi o número documentado de cadáveres humanos que o próprio Leonardo dissecou. E, gente, pra época, isso era arriscado demais. Era o tipo de coisa que podia dar cadeia ou pior. A igreja controlava estritamente o que podia ser feito com os mortos. Então abrir corpos assim beirava a heresia. E isso ilustra perfeitamente o que saía daquelas noites nos necrotérios. Não eram só desenhos bonitos, eram plantas baixas super complexas da anatomia humana. Ele usava a mentalidade de engenheiro dele para desenhar como os músculos e tendões funcionavam, superando de longe o conhecimento de qualquer médico medieval. Era um mapa mecânico do corpo. As descobertas médicas que saíram disso são sem exagero de cair o queixo. Ele foi simplesmente a primeira pessoa a ver e desenhar o entupimento de artérias, a famosa aterosclerose. Ele sacou isso depois de dissecar um homem que morreu com mais de 100 anos. Ele também teve a ideia genial de injetar cera quente num cérebro para conseguir o molde perfeito de dentro dele. Tudo isso, pasmem, umas 2 décadas antes das publicações do Andreas Vesalius, que é considerado o pai da anatomia. Aí você me pergunta, tudo bem, mas por que o Vesalius levou a fama e o Da Vinci não? A resposta tá aí, nos cadernos secretos. O Leonardo nunca publicou isso em vida. Ele deixou milhares de páginas anotadas, mas usando uma escrita espelhada bizarra, escrevendo da direita para a esquerda. Tem quem diga que era para evitar espiões, outros dizem que era só porque ele era canhoto e não queria borrar a tinta. O fato é que quando ele morreu, esse tesouro de conhecimento ficou na mão de um aluno, Francisco Melzi, e sumiu do mapa. A humanidade perdeu acesso a isso por séculos. Caminhando para a nossa última etapa, a parte 5, o legado de Leonardo. Os anos finais dele foram lá no castelo de Clos-Lucé, na França. Já com a saúde mais frágil e a mão meio paralisada, ele viveu cercado de respeito pelo rei Francisco I, mas também cercado por milhares de rascunhos, pela Mona Lisa que ele nunca terminou e por uma vida inteira dedicada a entender o universo. Então, o ponto crucial aqui é tentar colocar em perspectiva o tamanho dessa mente. O cara era um próprio homem renascentista. Na arte, ele elevou o nível do que era possível fazer com tinta. Na anatomia, ele explicou a mecânica muscular e achou doenças sérias. Na engenharia, inventou catapultas, máquinas que voavam e planejou cidades. O negócio é que, para ele, não existia muro entre a arte e a ciência. Tudo era só um grande esforço de tentar decodificar a realidade. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo essa pergunta aí da tela no ar. O perfeccionismo do cara custou caro pra gente, né? Imagina só se em pleno ano de 1515 esses estudos anatômicos tivessem se espalhado pelo mundo. Será que a nossa medicina não estaria séculos mais avançada? Bom, a gente nunca vai saber, mas é uma daquelas dúvidas que ficam martelando na nossa cabeça e que prova o peso monumental dessa mente inquieta. É isso. A gente fica por aqui e eu te espero na nossa próxima exploração. Até lá!